eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas a mais uma aula aqui no meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Na aula de hoje, a gente vai atacar aqueles retalhos que a gente guarda e nem sabe por que guardou. Sabe aqueles pequenininhos? Então, eles mesmos. A gente vai usar esses retalhos para fazer essa clutch linda. Olha só o tamanho dos retalhos que eu usei. E com eles eu preparei a vira dessa clutch. E essa técnica de usar os retalhos que eu vou passar para vocês podem usar para fazer outras peças, fazer tecidos maiores, cortar quadrados, uma infinidade de possibilidades. Eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer essa clutch. Eu coloquei um frufru aqui também, para ela ficar bem chique, e dentro tem o bolso de porta-cartões e outros documentos. E dá para você carregar o seu celular também. E coloquei também uma alça de mão, que você pode usar ela com a alça ou sem a alça. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Já se inscreve aqui para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se gostar do que viu, deixa o seu like e coloca nos comentários o que você achou e também o que mais gostaria de aprender. Vamos atacar os nossos retalhos. Esse aqui é o meu bolo de tecido, daquele que a gente não sabe nem por que guardou. Eu separei ele em duas pilhas. Uma pilha que tem mais de 8 centímetros na largura e uma pilha que tem menos de 8 centímetros. Por que 8 centímetros? Eu vou costurar esses tecidos em uma faixa de papel manteiga. Eu cortei essa faixa de papel manteiga de 6,5 por 28. Cortei duas, que é o que a gente vai precisar para o nosso trabalho. E eu vou costurar aqui nessa faixa esses tecidos. Só que eu preciso que ele tenha um pé de máquina sobrando para um lado e um pé de máquina sobrando para o outro. Por isso, as minhas faixas têm que ter no mínimo 8 centímetros. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é costurar esses pedaços pequenos, um no outro, para fazer com que eles fiquem com pelo menos 8 centímetros. Costurei todos os meus pedaços até eles ficarem com 8 centímetros pelo menos. E agora eu vou acertar essas diferenças, porque eu costurei até triângulo, ó, que eu tinha sobrando. Então, é só acertar a diferença. Isso aqui eu não vou guardar, esses últimos pedacinhos vão para o lixo. E eu vou acertando aqui as minhas faixas. Agora, aproveitei esses pedaços pequenos, minúsculos, e vou aproveitar também essas faixas que já estão maiores que 8 centímetros. E eu vou começar costurando na minha faixa de papel manteiga. Eu vou costurar partindo do meio, porque assim eu posso costurar dos dois lados. Dessa maneira, eu vou pegar uma primeira faixa e uma segunda faixa. Colocar direito com direito, passar uma costura, rebater. Fazer a mesma coisa pro outro lado. Direito com direito, passar uma costura e rebater, até que eu termine toda a minha faixa.
Depois de preencher todo o papel, passa. E agora a gente vai refilar isso aqui a um pé de máquina da linha do papel. Então, eu vou apoiar a minha régua, que tem a marcação de um pé de máquina aqui nessa linha vermelha. E vou apoiar essa linha vermelha na margem do papel para poder refilar essa tira. Dos dois lados. E aqui em cima e embaixo eu vou refilar exatamente onde termina o meu papel. Você pode usar essa técnica aqui e deixar faixas preparadas para quando você quiser fazer um outro trabalho. Aquele dia que te dá inspiração para mexer na sua caixa de retalhos. Esse aqui, eu juro que eu não vou guardar. Esse aqui vai pro lixo. E nós vamos fazer isso agora com a outra faixa. Com as duas faixas que a gente precisa para esse trabalho prontas, a gente vai colocar direito com direito e costurar aqui um pé de máquina de distância, que é na borda do papel, para poder fazer isso aqui. Costurei as duas faixas e agora eu já posso tirar esse papel para poder usar essa faixa no meu trabalho. É só arrancar, o papel manteiga ele é bem tranquilo de arrancar. E a gente deixa o nosso trabalho limpo. Com as nossas tiras de retalhos prontas, que vai ser a vira da nossa clutch, eu vou cortar o forro, a parte que vai completar a parte externa da frente e a parte da frente 2 vezes. Vamos chamar de parte 1, parte 2 e parte 3. Nós vamos começar pela parte 1. Então, reserva isso. E aqui eu tenho 2 cortes iguais. Vou colocar um deles sobre manta, com o lado fofinho pra cima, eu tô usando R1 aqui. E quiltar essa parte externa. Para preparar a parte externa da minha bolsa, da minha clutch, eu vou pegar essa faixa aqui que a gente fez usando os retalhos e costurar na parte 2, que é a minha parte externa. Direito com direito, passa uma costura e passa no ferro aberto. Costurada a faixa na parte externa, nós também vamos colocar essa peça sobre manta e quiltar. A parte de trás e a parte do bolso da frente, já estão quiltados e refilados. Agora, eu vou pegar o meu forro da frente, colocar direito com direito, passar uma costura pé de máquina aqui, só na parte de cima, e aí eu vou desvirar isso aqui e pespontar a boca. Eu fiquei com vontade de colocar um mimo a mais nessa clutch, então eu comprei uma rendinha preta e eu vou aplicar aqui no encontro dos dois tecidos, do preto com a nossa faixa de retalhos. Vou usar uma linha invisível e vou passar um ponto zigue-zague aqui só para prender essa rendinha. Aqui já tá com o forro pespontado aqui na boca. Esse aqui também já está com o meu frufru aqui, esse mimo a mais. Nós vamos agora reservar esses 2 pedaços, porque nós vamos trabalhar na parte interna. Para a parte interna, a gente já cortou o forro,
mas nós precisamos também fazer o bolso de cartões. Aqui eu cortei um tecido, eu não tinha inteiro de bolinhas, não sobrou mais nada, esse era o meu último pedaço de bolinha, então eu completei com um preto, mas ele vai ficar para dentro do bolso, vocês podem fazer isso também. Aqui atrás, eu colei uma entretela, e a gente vai fazer algumas marcações nessa entretela. Então, essa parte aqui é a que eu quero que fique para dentro do bolso. Então, eu comecei a marcar 13 centímetros, 6, 4,5, 6, 4,5, 6, 4,5 e o restante eu deixei o que sobrou. Feita essa marcação, nós vamos agora marcar algumas linhas, porque nessas linhas que a gente marcar, a gente vai passar uma costura exatamente em cima do risco para facilitar a dobra. Então, a gente vai passar a costura naquelas dobras que vão para baixo. Então, eu vou passar nessa aqui, para cima, para baixo, essa aqui, pra cima, para baixo, e essa aqui. Só passar uma costura com a linha combinando, né, com o nosso tecido, para facilitar a nossa dobra. Agora, eu vou vincar as outras linhas, porque elas têm que dobrar para cima. Então, eu só vou vincar para facilitar a dobra também. Vincado e costurado, a gente começa a dobrar. Então, essa aqui vai para cima. Aqui tá com a costura, vai para baixo. A próxima vai para cima. Aqui tem a costura, vem para baixo. A gente vai fazer como se fosse uma sanfona aqui. Que a gente já tem o vinco e já tem a costura. Então, aqui, ó, eu tenho várias dobras, que é onde vão encaixar os meus cartões. Agora que tá tudo dobrado, eu vou pro ferro só pra assentar. E vou pegar uma linha combinando com as minhas faixas aqui da frente e vou passar um ponto decorado nessas cristas aqui, cada uma dessas dobras. Passei aqui as costuras, os pontos decorados em cada uma das bordas. E agora, eu vou fazer uma marcação no meio e uma marcação para os dois lados, a 10 centímetros do meio. Então, acho o meio, marco, meço 10 centímetros, marco, meço 10 centímetros pro outro lado e marco. Feitas as marcações do centro e dos 10 centímetros para cada lado, a gente vai primeiro passar uma costura aqui no centro, para dividir esses bolsos aqui. Depois, nós vamos pegar o forro, achar o meio, encaixar aqui meio com meio, passar uma costura nessas duas linhas de 10 centímetros, prendendo agora esse bolso todo no forro, e depois uma costura de segurança em todo o U. Já temos o forro preparado com o nosso bolso e o porta-cartões, a parte da frente com o forro pespontado, e a parte externa com a lapela também já com o nosso frufru, e eu coloquei a minha etiqueta. Pra gente montar a bolsa, só falta a gente preparar o suporte da argola, porque depois a gente vai fazer uma alça de mão. Então, eu peguei aqui um retângulo de tecido e eu vou dobrar um pedaço até o meio, outro pedaço até o meio, como se fosse um viés, e dobrar novamente. E passar um zigue-zague aqui, prendendo essa ponta na linha da cor do tecido. Vou pegar minha argola, meia argola, passar por essa linguetinha. E no bolso da frente, na parte da frente, do lado direito,
eu vou colocar aqui a uns 2 centímetros da borda e passar uma costura de segurança prendendo essa lingueta na peça. Aqui. Agora, eu vou fazer um charme nessa vira, porque a bolsa vai ficar assim, ó. Vamos montar para vocês verem. Parte interna, parte da frente, e essa aqui é a parte de trás. Então, ela vai ficar assim. Com o bolso na parte de dentro, o bolso de cartões aqui na parte de dentro. Então, eu quero fazer um charme nessa vira. Eu não quero ela reta aqui. Aí, vocês podem escolher. Vocês podem arredondar os cantos, ou vocês podem fazer ela enviesada, que é o que eu vou fazer. Para fazer ela enviesada, eu vou marcar 5 centímetros da borda. Então, essa régua, ela tem 5 centímetros, faço uma marcação aqui. E eu vou ligar essa marcação com a minha outra ponta. E aqui você pode cortar com o cortador ou com a tesoura. Para dar um charme a mais na nossa clutch. Então, ela vai fechar agora. Assim. Então, antes de eu costurar tudo, eu preciso marcar a posição do meu botão. Então, eu vou montar ela aqui, prender tudo, não vou cortar o forro ainda, não vou enviesar o forro ainda. Vou só alfinetar e prender tudo no lugar, como se ela já estivesse costurada, para eu marcar certinho a localização do botão aqui nessa parte da frente. Prendi ela, como se ela já estivesse costurada, e marquei o centro aqui do bolso do meio. Então, eu vou fazer uma linha aqui nesse centro. Só para eu saber onde ele fica e poder tirar esse alfinete. E agora, eu vou fechar a minha clutch para saber onde que tem que ficar, que altura que tem que ficar esse botão. Eu não gosto de fechar ela justa, porque senão depois, a hora que você colocar as coisas dentro da bolsa, ela não vai fechar, vai ficar torta. Então, eu vou deixar uma folga aqui, ó. Aqui ela é justa, eu vou deixar uma folga aqui, para poder ter esse espaço pra gente colocar coisa dentro da bolsa. Mais ou menos 1 centímetro aqui pra trás, ó, aparecendo a nossa faixa de retalhos. Aí, vocês decidem se vocês vão carregar mais coisa ou menos coisa. Se for carregar mais coisa, dá mais espaço. Se for carregar menos coisa, pode fechar mais. Então, eu decido quanto que eu vou dar de espaço. Fecho a minha clutch. E vou colocar o botão mais ou menos nessa altura aqui. Levanto. E faço a minha segunda marcação de onde eu vou colocar o meu botão. Com a marcação da localização do meu botão pronta, eu vou reservar essa parte. E agora, eu vou colocar o botão, por isso que a gente não costurou esse forro ainda com costura de segurança, porque o botão vai ficar aqui dentro, no meio dos dois. Eu vou usar o botão de imã pequeno. Vou colocar a parte gordinha, mas que não vai ter muito movimento, aqui no bolso, na parte frontal. Vou centralizar o buraco da minha chapa aqui no X que eu fiz. E fazer a marcação de onde eu tenho que cortar. Pego só a parte de fora, não vou cortar o forro, só a parte de fora. Vou dar um pique e colocar as orelhinhas nesse pique.
encaixo a argola, a chapinha e fecho. E a nossa parte do botão já está colocada e a gente agora já pode fechar a bolsa. Agora, para montar, a gente vai pegar a parte das costas, que tem a vira, a parte da frente, onde a gente colocou o botão, e colocar direito com direito. Bem alinhado. E agora, vim com o forro, onde a gente colocou o bolso de cartões, e também colocar direito com direito. Bolso de cartões para dentro aqui. E eu vou costurar pelo lado da parte onde tem a vira, porque é onde eu fiz o chanfrado e eu consigo enxergar o caminho. E aqui em cima, eu vou deixar uma abertura pra gente poder desvirar a bolsa e também para colocar o botão. Eu vou costurar mais ou menos, deixar uns 10 centímetros, mais ou menos. Porque tem bastante coisa para virar, inclusive o bolso de cartões que tá com a entretela, ele fica mais duro de passar. Deixar mais ou menos essa abertura. Então, eu vou costurar daqui do alfinete, pé de máquina, a volta toda até o alfinete. Deixei a abertura aqui pra gente desvirar, e agora eu já posso tirar esse excesso do forro, para ele não me atrapalhar. E vou desvirar a minha bolsa. Outra coisa que é legal de fazer é chanfrar aqui esses cantos, para não ter tanto excesso de manta e tecido e ele ficar mais bonito na hora de desvirar. Paciência para desvirar, porque tem bastante coisa aí dentro e a gente não quer que nada saia do lugar. Desvirada, eu vou passar ela e já vou, na hora de passar, acertar essas duas beiradas aqui, dobrando o pé de máquina, para ficar mais fácil da gente fechar. Já dei uma primeira sentada nela e agora a gente tem que encaixar a outra parte do botão aqui nesse forro. Então, eu vou fechar o botão com a outra parte que tá faltando, colocar a argolinha, a argoelinha, e aí eu vou fechar novamente a minha bolsa, vendo se vai ficar o excesso, né, a folga que eu deixei para a bolsa poder ficar cheia. Reta, né, para não ficar torta, aqui nas laterais. E agora, com cuidado, eu vou puxar só a argolinha do meu botão. Para eu poder ter certeza de onde eu vou encaixá-lo. Marco aqui, onde eu tenho que cortar. E agora, eu vou fazer um picote também, para poder encaixar o meu botão. Só que aqui a gente só tem forro, então, para ele ficar um pouco mais fortalecido, eu vou colocar um pedaço de manta por trás, só para ele ficar um pouco mais resistente. Então, já cortei o forro, vou cortar a manta também. E vou encaixar o meu botão. Aqui nos cortes que eu fiz no forro. E na manta. Coloco a argolinha e fecho as orelhas. E agora, eu vou fechar isso aqui, essa abertura, com pontos invisíveis. Fechei a abertura com pontos invisíveis e passei um pesponto só aqui na aba. Então, eu comecei aqui, fiz o contorno da aba e terminei aqui e fiz um arremate de quilting para não aparecer o nozinho. Então, a nossa clutch já está praticamente pronta. Na frente, atrás,
Precisa dar uma limpada, que ela tá cheia de linha ainda. Por dentro, com o nosso bolso para colocar cartões e um bolso grande, uma divisória grande aqui para documentos, celular, dinheiro e uma divisória aqui. Falta agora a alça de mão pra gente colocar nessa argola. Para fazer a alça de mão, eu vou pegar uma faixa de 4 centímetros por 40, coloquei ela aqui na entretela. E eu vou marcar de 1 em 1 centímetro e vincar. Aqui na lateral, 1 centímetro, dobro pra dentro. A mesma coisa na outra lateral. Dobro pra dentro 1 centímetro. E aí, eu vou dobrar como viés, 1 centímetro, 1 centímetro. Um e um. E dobrar ao meio. E vou passar uma costura fazendo o contorno desse retângulo da alça. Terminei a minha alça, coloquei aqui um rebite para prender ela no lugar e um mosquetão, que assim a gente pode usar a clutch com a alça ou sem a alça. E ela não ficou linda? E assim você pode usar todos os seus retalhos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima. Um beijo da Pituca Sapeca.